Olá, muito bom dia a todos, que o Senhor nos abençoe na manhã de sexta-feira, uma manhã abençoada para as nossas vidas, uma manhã de vitória, de livramento e de graça. Texto da Palavra de Deus em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então tem 4 coisas importantes e que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8. E quem está falando com Josué? Deus. E de que livro da lei está se falando com Josué? Este livro da lei. E está falando também dos 5 livros do mandamento da lei de Moisés, onde Moisés escreveu. Está falando dos mandamentos da lei de Moisés, que era para ele tomar cuidado, ter cuidado com ela, meditar nela de dia e de noite e fazer conforme está escrito aqui. Está falando dessa palavra aqui. No domingo agora estaremos comemorando o dia da Bíblia Sagrada, segundo domingo de dezembro, comemorado o dia da Bíblia Sagrada. Como você pode ver aqui, ao fundo aqui, eu tenho várias Bíblias de estudo, várias Bíblias. Ainda está faltando mais 2 Bíblias de estudo. Portanto, estão aqui minhas companheiras de batalha, minhas companheiras que me acompanham aí no dia a dia, estão aqui. Todas as minhas companheiras estão aqui, minha Bíblia Sagrada. Está faltando ainda mais 2 Bíblias Sagradas, um total de aproximadamente 8 Bíblias Sagradas. Para mim é um privilégio muito grande poder estar comemorando o dia da Bíblia, que é segundo domingo do mês de dezembro. E a Igreja Católica comemora no mês de setembro. No mês de setembro, tá, ela comemora o dia da Bíblia, no mês de setembro. E nós, os protestantes, no segundo domingo do mês de dezembro. Mas eles comemoram no mês de setembro e de acordo com alguns escritos, de acordo com alguns escritos deles aí. Também quero deixar como referência o Salmo 119, versículo 105. É um salmo muito conhecido, onde as pessoas sabem ele de cor, onde diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso é um versículo muito importante. Agora vamos lá. Em 1549, aproximadamente, na Grã-Bretanha, foi incluído no livro de orações do rei Eduardo VI, e ele pediu que intercedesse nesse dia em prol do livro sagrado. E eles escolheram como dia o segundo domingo de dezembro. Então passaram a fazer esse dia da Bíblia lá na Inglaterra, surgiu lá. Aqui, para nós, no Brasil, foi em 1948. No Brasil, passou a ser comemorado o segundo domingo, que é o dia da Bíblia, em 1948, com a Sociedade Bíblica do Brasil, que incentivou os pastores a comemorar esse dia tão importante aí, que é o dia da Bíblia Sagrada. Aproximadamente mais de 150 anos se comemora a Bíblia Sagrada. Aproximadamente mais de 150 anos.
e aproximadamente mais de 60 países comemoram o Dia da Bíblia Sagrada. Aproximadamente mais de 60 países. E esse dia foi comemorado exatamente no monumento do Ipiranga, em São Paulo, em 1948, no monumento do Ipiranga, em São Paulo, onde então uma sociedade bíblica incentiva a leitura da Bíblia Sagrada. A primeira versão da Bíblia Sagrada ela surgiu no ano de 1748, aproximadamente, por João Ferreira de Almeida. Então, João Ferreira de Almeida, ele apareceu com a primeira versão da Bíblia Sagrada em 1748. E ele tem duas versões, João Ferreira de Almeida tem duas versões. Tem a versão revista e corrigida e tem a versão atualizada. Eu tenho as duas. Então ele tem duas versões escritas aí, o João Ferreira de Almeida. Aproximadamente mais de 6 bilhões de cópias estão hoje aí espalhadas pelo mundo afora. Você acha que foi fácil esse trabalho da Bíblia Sagrada? Não foi fácil, foi um trabalho árduo. Mais de 40 autores escreveram a Bíblia Sagrada. Mais de 40 autores. Muitos exemplares foram queimados, muitos foram preservados, muitas pessoas morreram para que hoje esse exemplar da Bíblia Sagrada chegasse até nós. Não foi fácil, não. Tu pensa que foi fácil? Não foi fácil, não. Foi muito difícil. E João Ferreira de Almeida, que é o nosso atual tradutor, ele traduziu para o português no século XVII. Século XVII, ele traduz para o português no século XVII. O Novo Testamento, ele foi publicado no ano de 1681. Portanto, ano de 1681, o Novo Testamento foi publicado por João Ferreira de Almeida. Nessa época ele tinha aproximadamente aí, os seus 16 anos aproximadamente aí, quando ele publicou as duas versões que eu acabei de falar agora da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada ela foi traduzida para mais de 2.400 idiomas. Observe, 2.400 idiomas foram traduzidos a Bíblia Sagrada. Lá no Museu Histórico tem uma Bíblia chamada Poliglota, uma Bíblia chamada Poliglota, que ela está em grego, alemão e latim. Uma Bíblia escrita por Martim Lutero, o grande reformador do Evangelho. Século XVIII, ano de 1740, ano 1740. Uma Bíblia está lá, original, perfeito estado, até hoje está lá. Então, como eu disse aqui no início, ela foi criada na Grã-Bretanha, pelos ingleses lá, no ano de 1549. Chega ao Brasil um ano depois, no ano de 1850. Ela só foi popularizada na data que eu falei aqui, 1948, então que ela foi popularizada através da Sociedade Bíblica do Brasil. O Dia da Bíblia ela teve o seu surgimento no século XVI, pelo bispo Thomas Cranmer. Thomas Cranmer, então foi aí, na sua época que surgiu aí a comemoração do Dia da Bíblia. Chegou ao Brasil pelos primeiros missionários evangélicos entre o século XIX, foi exatamente no governo de Dom Pedro II, no século XIX, chega ao Brasil. E na República do governo de 1989, os evangélicos então são liberados para comemorar
o dia da Bíblia. E foi estabelecido no calendário brasileiro, aproximadamente aí nessa data, 1989. 1989. Ela foi escrita entre 1500, no ano de 1500, ao ano 40, aproximadamente, antes de Cristo. Você tem uma intenção, só o livro do Apocalipse, que contém 22 capítulos, demorou cerca de 1500 a 1600 anos para que fosse completamente compilado, completo. Demorou-se aí esse período aí para que fosse escrito o livro de Apocalipse. Depois nós temos um outro ponto histórico aí, que a retomada da escrita, que houve uma parada, a retomada da escrita se deu aproximadamente no ano 40 AD a.C. ao ano 95 AD a.C. O Antigo Testamento ele foi escrito em 2 idiomas, hebraico e o aramaico. O Novo Testamento, do grego. A primeira tradução, foi escrita por São Jerônimo. São Jerônimo, então, fez a primeira tradução. Ele pegou aí esses 3 idiomas aí, hebraico, aramaico e grego, e no primeiro século, aproximadamente no primeiro século da era cristã, ele traduz para o latim, onde surgiu aí a tradução chamada Vulgata Latina, surgiu aí. Depois, a segunda tradução surgiu com John Wycliffe, no século XIV. Ele então consegue traduzir para o inglês, traduziu para o inglês. Aí depois vem o nosso grande reformador, Martinho Lutero, que durante a Reforma Protestante, no século XVI, ele traduz então para o alemão. E no século XVII, vemos aí uma outra Bíblia que eu tenho aqui, que é King James, uma das Bíblias que eu tenho aqui, das 8 Bíblias, a King James, também na Inglaterra, fez a sua tradução no século XVII. E depois João Ferreira de Almeida, até hoje, nós seguimos aí a tradução fidedigna de João Ferreira de Almeida. Agora nós temos uma frase muito importante aqui do teólogo João Calvino. Olha o que ele diz aqui. Ó. A Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. Frase do grande teólogo João Calvino. Frase do grande teólogo João Calvino. Tem uma frase também muito longa de Rui Barbosa. Rui Barbosa também escreveu aqui. Olha o que ele disse. Ó. Se eu a colocasse abaixo de todos os livros, ela é que mantém todos eles. Rui Barbosa falou. E se eu a colocasse no meio dos outros livros, ela é o coração dos livros. E se eu a colocasse ela em cima de outros livros, ela é a cabeça e autoridade de todos os livros em minha biblioteca. Frase de Rui Barbosa. Frase de Rui Barbosa. Outra frase, uma frase de Martinho Lutero, nosso reformador. Da mesma forma como vamos até o berço para encontrar o bebê, também recorremos às Escrituras para encontrar Cristo. Frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero. Mais uma frase. Goethe. Goethe também disse: é a fé na Bíblia que me serve de guia. É a fé na Bíblia que me serve de guia. E uma última frase de Moody. Moody também, que era um orador sacro, ele diz da seguinte forma: este livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar este livro. Quem disse essa frase?
o grande orador sacro Moody, quem disse esta frase. Agora, qual é a origem da palavra Bíblia? Qual é a origem? Ela vem do grego biblion, vem do grego biblion, que significa livro, e Bíblia, que significa livros, A sua escrita começou no século XV e concluída no século I, depois de Cristo. Ô glória! Vamos lá, mais uma frase agora. Napoleão Bonaparte. Olha o que ele falou da Bíblia. Escute só. A Bíblia não é um livro simplesmente. É um livro que tem o poder de conquistar os seus adversários. Frase de Napoleão Bonaparte. Tem mais uma frase. Thomas Paine também deixou sua frase. A Bíblia é o livro mais lido e o menos examinado que qualquer outro que já existiu. Thomas Paine foi quem disse essa frase. E a última aqui de Tumblr. A Bíblia é o único livro que você lê cujo autor está presente toda hora. Achei essa frase muito linda, muito importante. Uma frase muito célebre para a nossa meditação no dia a dia das Escrituras Sagradas. Seguindo aqui nosso texto, para os judeus, a Bíblia contém 24 livros. Para os protestantes, 66 livros. Para os católicos, 73 livros. Portanto, tem 7 livros a mais que a nossa Bíblia. Para você ter uma ideia, só o livro de Daniel na nossa Bíblia protestante, ele tem 12 capítulos. 12 capítulos. Na Bíblia católica, o livro de Daniel tem 14 capítulos. Eu tenho a Bíblia católica. Por isso que eu estou dizendo isso aqui. Porque eu já li, já tem 2 versículos a mais que a nossa Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, a protestante, não tem. Para os ortodoxos, 78 livros. 78 livros. Agora, livros que não falam a palavra ou não aparece o nome Deus. É o livro de Cantares e o livro de Esther. Esses 2 livros não aparece a palavra Deus, mas eu quero te dizer que Deus está presente neles. Porque a Epístola de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo fala que toda a Escritura, quando eu falo toda a Escritura, é de Gênesis a Apocalipse. Ela foi inspirada divinamente por quem? Por Deus. Escrita pelos homens, mas teve a inspiração de Deus através do Espírito Santo. Se a gente for lá para o livro de Êxodo, nós vamos ver muito clássico lá, quando Deus mandou que Moisés escrevesse. Na realidade, foi o dedo de Deus que escreveu os 10 mandamentos, os 10 decálogos. Então, aparece lá no início. Agora, qual é o versículo mais longo da Bíblia? Esther, o capítulo mais longo. Esther, capítulo 8, versículo 9. Tem 415 caracteres. É muita coisa. Muita coisa. E tem alguns livros, né? Tem alguns livros que só tem um capítulo, como Obadias, Filemão, 2 João, 3 João e Judas, com apenas um capítulo. Menor, um capítulo. Agora, uma curiosidade. Quem foi a mulher na Bíblia que recebeu salário para cuidar do seu próprio filho? Foi Joquebede, a mãe de Moisés. Está no capítulo 2 de Êxodo, versículos 8, 9 e 10. Você pode ler e conferir na sua Bíblia Sagrada. Livros que terminam com ponto de interrogação. São 3 livros. Lamentações, Jonas e Naum. Lamentações, Jonas e Naum.
Esses 3 livros comentam, ele começa com um ponto de, termina, né, com um ponto de interrogação. Uma outra curiosidade bíblica. Quem exerceu uma dupla função de rei e sacerdote ao mesmo tempo? Foi Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Eu anotei aqui no esboço, você pode conferir lá na sua Bíblia Sagrada. Agora vamos lá para uma parte central do nosso vídeo de hoje. Olha só, teleaula de hoje. A Bíblia Sagrada, dividida em capítulos, a Bíblia King James, é uma Bíblia que eu tenho, ela tem 31.102 versículos. Isso é a Bíblia King James. Eu creio que tem outras Bíblias por aí, com versículos, com mais versículos, mas a diferença é bem mínima, bem reduzida. A Bíblia Almeida, que é a Bíblia que nós usamos ultimamente, ela tem 31.105 versículos. E a Bíblia na linguagem de hoje tem 31.103 versículos. Observe que de uma Bíblia para outra dá uma diferença de 3 versículos, 2 versículos, uma diferença considerada um pouquinho mínima de acordo com a tradução dos seus escritores. Ela foi dividida em capítulos no século XIII, entre os anos 1234 a 1242 aproximadamente, por um teólogo chamado Stephen Langton. Foi quem fez essa tradução aí, em capítulos. Agora vamos lá, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, nosso pensamento. A Bíblia contém em letras 3.566 e 480 letras. Volto a dizer, vai de acordo com a tradução e a diferença dos escritores. Palavras, 773.692 palavras. Versículos, 31.173 versículos. Faz também da diferença de tradutores. E o maior, como já lemos aqui, é Esté 8:9, com 415 caracteres. E o menor, Jó, capítulo 3, versículo 2. Versículo 2. Até o século XVI, aproximadamente, até o século XVI, dentro da nossa tela-aula, vamos deixar essa abordagem aqui, até o século XVI, aproximadamente, a Bíblia ela foi publicada somente em capítulos. Somente em capítulos. Por Martinho, depois Martinho Lutero, como já disse no início do vídeo aqui, traduziu ela para o alemão por volta do ano 1530, a qual nós já falamos aí há poucos instantes aí. O maior salmo da Bíblia, vamos lá, maior salmo da Bíblia é o Salmo 119, versículo 176. Salmo 119, ou seja, com 176 versículos. E o maior salmo, ou maior livro da Bíblia é o Salmo, com 150 capítulos. Isso aí é uma verdade. O menor é o Salmo 117, com 2 versículos apenas. Vamos lá, seguindo a nossa teleaula aqui. Agora, a divisão dela em capítulos. Ela tem 1.189 capítulos. Há uma diferença das traduções também de Bíblia aí. Isso no Antigo Testamento. Sendo que 929 no Velho e 260 no Novo. A Bíblia Católica tem 1.330 capítulos. Só a Bíblia Católica, 1.300 capítulos. E a Bíblia Católica, ela tem uma diferença também aqui, ó, de 35.500
1.527 versículos. Uma diferença bem extensa em relação à nossa Bíblia, porque ela tem 7 livros a mais, chamado de apócrifos, né? Chamado de livro apócrifos. São livros que não foram reconhecidos, e então 7 livros a mais, chamado de apócrifo. Por isso ela tem uma extensividade maior de versículos, exatamente por causa disso aí. Eu espero ter passado aí algumas coisas básicas aí para a nossa leitura do dia a dia. Uma grande curiosidade aí também que eu vou passar aqui nesse vídeo é que na Bíblia judaica, o último livro, segundo historiadores, o último livro na Bíblia judaica é 2 Crônicas. Isso aí é eles. Nós temos aí também uma divisão aí de 17 livros históricos, chamado livros históricos. Nós temos livros aí proféticos, temos livros poéticos, e assim vai. Nós temos muitos livros aí. Isso aqui dentro da Bíblia, católica, tá? Isso dentro da Bíblia católica. A Bíblia católica, como já falamos aí, ela tem 76 livros. A divisão dela está da seguinte forma: sendo 46 no Antigo e 27 no Novo, o qual perfaz um total de 73 livros. 73 livros. 73 livros. Uma grande curiosidade. Sabe quantas vezes aparece a palavra diabo na Bíblia? Menção da palavra diabo na Bíblia? Aproximadamente 8.000 vezes. 8.000 vezes aparece a menção da palavra diabo na Bíblia. A palavra a vinda de Jesus Cristo, sabe quantas vezes aparece? Quer saber? Uma grande curiosidade, quer saber quantas vezes aparece a palavra a vinda de Jesus dentro da Bíblia Sagrada? 1.845 vezes. Portanto, ninguém pode dizer que nunca ouviu falar da volta de Jesus. Está na Bíblia quase 2.000 vezes. Isso é só para você ter uma noção. No Antigo Testamento, a palavra vinda de Jesus, no Antigo Testamento, só lá aparece 1.527 vezes. E no Novo Testamento, 318 vezes. É claro que vai dar diferenças aí, talvez em larga escala um pouco maior, devido a traduções, mas aparece na Bíblia quase 2.000 vezes a palavra a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Eu espero, nesse grande conteúdo que passamos aí para o dia da Bíblia, que possamos a cada dia ler a sua palavra. Jesus diz em João capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz da seguinte forma: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, ou elas falam de mim. Então nós vemos que de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia toda fala de Jesus. Fala de Jesus. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento falam de Jesus. Portanto, que você possa guardar a palavra de Deus. Para a sua reflexão, vou deixar aí Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3. E lá no versículo 3 tem um resumo que fala da seguinte forma: bem-aventurado ou felizes são aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras de quê?
desta profecia, a maior profecia de todos os tempos. A maior profecia de todos os tempos é essa daqui. Ela é a maior de todas. É a maior profecia de todos os tempos. O maior livro que existe em toda a atualidade. Apenas, como diz um grande teólogo que eu botei no vídeo aí, é o menos lido. Porque as pessoas se preocupam mais nas primeiras horas da manhã em ler notícias trágicas, jornais, mas se você fizer um plano de ler a leitura da palavra de Deus, em um ano você já leu muita coisa. Então faça, traça um plano, leia a palavra, porque na atualidade é um livro menos lido. Menos lido. E o jornal é o mais lido, revista são os mais lidos, mas a Bíblia Sagrada, infelizmente, é o menos lido na atualidade. Feliz dia da Bíblia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você seja um grande examinador e guardador da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.